Olá, pessoal. Tudo bom? Boa tarde. Aqui é o professor Rodolfo, de Filosofia e de Sociologia. Infelizmente, essa sexta-feira eu não vou poder fazer aula presencial com vocês, porque eu já tinha agendado um compromisso há muito tempo. Então, eu resolvi gravar esses vídeos, tá? Para conversar um pouco com vocês, manter o nosso contato, comentar o material que eu pedi que vocês lessem na aula anterior, na semana passada, sobre a origem da filosofia. Ok? Bom, esse material ele vai falar sobre a origem da filosofia, né, e a origem do filosofar. Muita gente acha que a filosofia não serve para nada. Muita gente imagina que a filosofia é apenas um exercício mental de pessoas que, enfim, não teriam muitas preocupações. Na verdade, a filosofia ela é extremamente importante. E quando a gente estuda e entende um pouquinho da história da filosofia, quando a gente entende o papel que a filosofia teve na construção da nossa sociedade, da chamada sociedade ocidental, aí a gente entende o quanto a filosofia pode, inclusive, nos auxiliar no nosso dia a dia, nos auxiliar a viver melhor. Porque o papel da filosofia é fundamentalmente o papel do questionamento. A filosofia cabe a missão, cabe o papel e uma posição de inconformismo com verdades estabelecidas, com aquilo que é dado, com aquilo que é aparentemente dado. Então, a filosofia ela vai romper, né, com aquilo que a gente chama em ciência de senso comum, aquilo que parece dado, aquilo que parece uma verdade. A filosofia nos faz refletir, nos faz pensar e, ao nos fazer refletir, ao nos fazer pensar, ao nos proporcionar uma atitude crítica diante da realidade em que a gente vive, ela também nos convida a agir, ela nos convida a atuar no sentido de transformar essa realidade. Bom, eu compartilhei uma tela, eu vou compartilhar com vocês uma tela aqui, um PowerPoint que eu produzi, tá? Para a gente tentar entender melhor essa questão, ok? Vamos lá? Deixa eu compartilhar aqui. Vamos nessa. Então, aqui vocês estão vendo o PowerPoint, tá? E ele vai começar mostrando a etimologia, ou seja, a origem da palavra filosofia. A filosofia ela é formada pelos termos gregos, philos, ou seja, aquele que ama ou tem um sentimento amigável, e sofia, sabedoria. Ou seja, a filosofia ela é o amor à sabedoria, o amor ao saber, o amor ao conhecimento. Então, conforme a tradição histórica, a criação dessa palavra é atribuída ao filósofo e matemático grego Pitágoras, que viveu no século VI a.C. Então, o filósofo é, antes de tudo, alguém que ama o saber, alguém que ama o conhecimento, alguém que tem curiosidade. O filósofo é, antes de tudo, um curioso, alguém que procura saber e investigar as questões. Bom, o espírito filosófico não é a ausência de pensamento. Nem todo pensamento é filosófico. O espírito filosófico, ou seja, o espírito crítico, ele está ausente, ele não participa, por exemplo, quando não há esforço sério em busca do significado das coisas. Sabe quando alguém fala assim para você, quando você questiona, mas por quê? E alguém fala assim, isso aí é porque é. Então, esse é um exemplo de ausência de espírito filosófico, né? Sim porque sim, não porque não. As coisas são tomadas como provas sem que sejam compreendidas. Você aceita aquilo que alguém diz só porque alguém falou. Você vai lá e aceita aquilo como uma verdade dada. Os eventos e acontecimentos são deixados dispersos e organizados, em vez de serem coordenados e interpretados. A observação é impensada, as ideias são desconexas, a crença é irrefletida e há dúvidas sem exame. Então, quando você pergunta, questiona,
sem fazer isso de forma sistemática, de forma racional, sem ter se informado sobre um assunto, por exemplo, você não está tendo uma atitude filosófica. Você está tendo aquilo que os gregos chamavam de doxa, ou opinião. Isso hoje é muito comum, né? Principalmente na internet, nas redes sociais. Todo mundo tem opinião sobre tudo, mas pouquíssimas pessoas se informam primeiro para depois ter uma opinião, para depois perguntar. Bom, o que são atitudes antifilosóficas? Por exemplo, na loucura. O camarada que é louco, ele não tem uma atitude filosófica, porque ele não é capaz de organizar de forma racional o seu pensamento. Os fanáticos religiosos, os fanáticos extremistas, eles também não têm uma atitude filosófica, porque para eles aquilo é uma verdade incontestável. Então, se eu tenho uma crença extremamente arraigada, extrema, e eu não admito que ninguém questione, eu não estou tendo uma atitude filosófica, porque a atitude filosófica ela pressupõe exatamente a troca de ideias, a troca de opiniões, a troca de reflexões. A filosofia ela é fundamentalmente uma atitude reflexiva diante do mundo, uma postura crítica, uma postura que coloca sempre um ponto de interrogação em todas as questões. Bom, então ter um espírito filosófico significa ter uma atitude que deseja conhecer a verdade das coisas. O filósofo está sempre empenhado na busca da verdade das coisas. É claro que nessa busca da verdade, muitas vezes, ele vai fazer mais perguntas do que obter respostas. Na verdade, muitas vezes, as perguntas são mais importantes do que as respostas. Uma pergunta filosófica, muitas vezes, provoca uma reflexão que é muito mais profunda do que uma resposta rasa, uma resposta simples. Então, o espírito filosófico tem como finalidade compreender e conhecer a racionalidade, a origem e a ordem do universo e a organização racional da natureza. Então, o filósofo ele busca esse sentido do mundo, seja ele natural, como os primeiros filósofos chamados de pré-socráticos, que buscavam entender o mundo da natureza, seja o mundo humano, as coisas humanas, as questões éticas, as questões políticas, as questões estéticas, e uma série de outras, como no período posterior a Sócrates. Bom, a filosofia ela vai nascer ali por volta dos séculos 7, 6 a.C., nas colônias gregas da Ásia Menor, na cidade de Mileto, para ser mais preciso, e aquele que foi considerado o primeiro filósofo foi Tales de Mileto. A filosofia também possui um conteúdo precioso ao nascer, que é a sua cosmologia. É composta por duas palavras, mundo, cosmos, que significa mundo organizado, e logia, que vem da palavra logo, que significa pensamento racional. Então, o mundo ele vai ser organizado pela racionalidade e pela razão. Então, o filósofo é aquele que não se contenta com explicações fáceis, com explicações rasas, com explicações superficiais. Bom, Sócrates, embora não tenha sido o primeiro filósofo, ele vai marcar uma distinção aí, como eu falei, entre o pensamento pré-socrático, ou seja, dos filósofos da natureza, dos filósofos pós-Sócrates, que são aqueles filósofos que vão pensar questões humanas, questões mais da vida do homem. Então, como eu falei aqui, até o período pré-socrático, a filosofia tinha se voltado para questões como a origem do universo e as causas da transformação da natureza. E no período socrático, ela vai se voltar fundamentalmente para questões humanas, como a ética, a política e o conhecimento. Elementos favorecidos pela democracia, que criou condições para que os homens quisessem fazer política, deveriam saber falar em público e defender suas ideias. Então, isso foi exatamente o período da democracia ateniense, da democracia na Grécia, onde o debate de ideias era muito grande, o embate de opiniões era muito grande, e essa capacidade de oratória ela era bastante valorizada. Bom, aqui tem o quadro da criação do Michelangelo, onde ele diz: a coisa mais bela que o homem pode experimentar é o sentido do mistério.
é a fonte de toda a verdadeira arte e de toda a verdadeira ciência. Quem nunca experimentou essa sensação encontra-se morto. Seus olhos estão fechados. Essa frase é de Albert Einstein. Tá? Então, gente, ter uma atitude filosófica é fundamentalmente ter uma atitude questionadora. Né? Ter uma atitude filosófica é fundamentalmente ter uma postura crítica diante do mundo. E por que isso é tão importante? Porque, na verdade, muitos poderosos não gostam da filosofia? Por que se questiona, inclusive, a existência da filosofia no currículo do ensino médio? Porque uma pessoa crítica, uma pessoa que reflete, uma pessoa que pensa sobre a sua realidade, uma pessoa que pensa sobre o mundo ao seu redor, ela também pode atuar para transformar essa realidade. Então, uma postura filosófica diante da vida, ela é muito importante porque é ela que vai nos proporcionar a capacidade de refletir sobre a nossa própria condição. E refletir sobre a nossa própria condição significa também, ou pelo menos pode significar também, a possibilidade de lutar pelos nossos direitos, de exigir os nossos direitos, de fazer valer aquilo que as legislações, as diversas leis determinam. Então, uma atitude filosófica, pensar filosoficamente, refletir filosoficamente, pode nos auxiliar em muito, seja na nossa vida, seja no nosso dia a dia, seja na nossa relação, por exemplo, com a escola, com os estudos. Um aluno que tem uma atitude filosófica, muitas vezes o aluno tem uma atitude filosófica e nem sabe, porque o aluno que tem uma atitude filosófica é aquele aluno que questiona, aquele aluno que não se contenta com simplesmente aceitar tudo como uma verdade, é aquele aluno que pesquisa, é aquele aluno que estuda, aquele que se interessa em saber por que as coisas são da maneira que são. Né? E quando a gente faz isso, a gente sai de uma posição, vamos dizer assim, de apatia diante da realidade e mergulha num mundo absolutamente fabuloso, que é o mundo do conhecimento, que é o mundo do saber. Né? Uma das coisas mais legais que eu, pelo menos, acho que a filosofia nos proporciona é essa atitude diante da vida, né? Uma atitude de querer estar sempre aprendendo, uma atitude de não se contentar com respostas simples, com respostas dadas. Na verdade, como dizia Sócrates, só sei que nada sei, esse é o grande barato. Quanto mais você sabe, quanto mais você procura saber, mais você percebe que precisa saber. Então, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que mais eu preciso estudar, porque, obviamente, eu vou morrer sem conseguir saber tudo o que há para saber. Por outro lado, eu vou tomar contato com uma série de elementos que vão me possibilitar refletir sobre as minhas atitudes diante do mundo, as minhas atitudes diante do próximo, as minhas atitudes diante dos outros. Eu vou viver de forma mais harmoniosa, eu vou viver de forma mais respeitosa com as diferenças e eu vou viver tendo uma qualidade de vida melhor. Então, é isso. Essas primeiras páginas falam sobre essa questão. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, é só mandar mensagem para a gente, tá bom? Na próxima semana, a gente vai continuar falando da apostila. Eu vou colocar depois no Classroom as páginas que devem ser lidas para a próxima aula. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até a próxima.